Olá, pessoal, sejam bem-vindos à leitura do céu dessa semana. Hoje é dia 27 de maio de 2024. Leitura essa que vale para essa semana até o dia 2 de junho, que vai ser o domingo. Se vocês são novos aqui, bem-vindos. Thiago Anselmo aqui. A gente faz leitura do céu da semana na segunda-feira, leitura do tarô na terça-feira. Publica no YouTube, publica no Instagram. Se você está no YouTube, aqui, ó, meu Instagram, para vocês seguirem. Lá eu posto bem mais conteúdo que aqui. E vambora, né? Semana, se vocês estão acompanhando, vocês lembram que semanas atrás Vênus estava aqui em quadratura com Plutão, depois Vênus foi para frente, agora já está em Gêmeos. Aí Mercúrio entrou em quadratura com Plutão, saiu, agora Marte andou para frente e está fazendo quadratura com Plutão. Então, esses meses, né, eles têm marcado pela função plutoniana na humanidade, né? E tirando isso, o céu está muito agradável. Então, existem bastante harmonias no céu, com a exceção de Plutão recorrentemente enquadrando Vênus, depois Mercúrio e agora Marte, né? Então, quando a gente falava de Vênus, a gente falava da opressão ao feminino, das enganações, né, nas questões emocionais, nas questões afetivas, né, perdão. Depois veio o Mercúrio e a gente falou de enganação, de roubo, né, de informações, desinformação. E agora, quando a gente vê Marte aqui fazendo quadratura, que deve ter entrado em quadratura esses dias, né? A gente vê as questões marcianas sendo enquadradas por Plutão, que envolve mentiras, que envolve enganação, que envolve negatividade mesmo, a revelação da negatividade. Aí vocês lembram o que aconteceu na questão de... Hoje eu vou falar um pouquinho mais de Israel e Palestina, né? Vocês lembram que a ONU reconheceu o Estado da Palestina, reconheceu o Tribunal Penal Internacional, tem sido muito duros com Netanyahu. A AIA proibiu bombardeios, né? E ele bombardeou de novo. Quando a gente fala de Marte, né, a gente fala de guerra. Então, Marte em relação a Plutão, a gente fala da negatividade bélica de alguns países vindo à tona. Eu não duvido que a Rússia também e Ucrânia sejam foco de alguma coisa também aí nessas semanas, né? Porque Marte é um pouco mais lento que Vênus e Mercúrio. Então, Marte em quadratura com Plutão vai ficar mais tempo. Isso no campo mundial, né? A gente também vê questões de incidentes naturais com características marcianas, né? Então, há, há notícias de avalanches piroclásticas, né? Se não me engano, é piroclásticas, né? Que é uma avalanche que não é de neve, ela é de lama e pedra, que ela é mais destrutiva ainda do que a de neve, né? E isso é complicado, então questões naturais acontecendo ao longo do planeta, né? E na questão pessoal, né? Porque a gente tem que olhar o céu e pensar, tá, ok, isso está acontecendo no mundo, em sociedades, questões naturais, mas e na minha vida, né? A sua vida, ela vai na questão Marte quadratura com Plutão, ela vai chamar a nossa agressividade, a nossa irritabilidade, né? Então, pode acontecer de você estar num ambiente onde muitas coisas que te irritam, que normalmente te irritariam um pouco, começa a te irritar muito. E você precisa aprender a lidar com isso, né? As suas fraquezas, que geralmente te trazem irritação, elas vão estar mais propensas a acontecer. Então, é necessário ter mais cabeça no lugar. É necessário ter mais, assim, pensar antes de falar, pensar antes de reagir a determinadas coisas. Há necessidade de eu reagir de uma maneira tão irritada? Será que eu posso sair um pouco desse contexto e procurar uma paz de espírito maior para mim, né? Isso é o campo que Marte, em quadratura com Plutão, a demanda da gente, né? E essa segunda-feira que eu tô lendo, a Lua está em conjunção com Plutão, dando mais atenção a isso, certo? Em contrapartida, temos coisas bem legais acontecendo. Nós temos essa grande quantidade de planetas no final de Touro e começo de Júpiter fazendo trígono com Plutão e ambos fazendo trígono com Netuno, que eu tenho falado bastante nessas semanas, que são semanas de muita conexão espiritual. E é uma boa semana para conhecer pessoas, boa semana para dar passos importantes na nossa vida, boa semana para fazer planejamentos, para fazer escolhas. Aquilo que vocês, eu já recebi essa. Não é bem. Alguns colocaram como crítica, mas muitos me apontaram falando: pô, Thiago, você sempre fala de introversão, introversão, introversão. É porque os ciclos astrológicos,
que são os ciclos naturais para nós, energéticos naturais, eles são senoidais, assim. Então, há momentos de introversão, tanto quanto de extroversão. E há anos onde os ciclos astrológicos pedem mais introversão do que extroversão. Sim. Só que a nossa cultura humana, que isso é culpa nossa, viu? Que a gente criou, né? Pede sempre uma postura pede com mais quantidade, uma postura mais dinâmica, mais belicosa, mais ativa. E não necessariamente os anos, as energias astrológicas pedem a mesma coisa. Então, eu falo mais de introversão porque tem sido mais pedido introversão nesses últimos tempos, né? E os que não fizeram essa introversão, essa reforma íntima, estão o quê? Em guerra, estão em guerra interna, estão em guerra na família, estão em guerra no seio da sociedade ou países mesmos em guerra, né? Porque não há essa autoobservação e aí há a extravasão dessas questões não bem resolvidas no outro, ao invés de resolver em si primeiro, né? Então, é um momento desses últimos tempos que eu tenho visto acompanhado o céu, é um momento de extroversão agora. Mas não extroversão assim, somente pela extroversão, é um momento de clareza, de entendimento. Touro e Gêmeos com Plutão é cura dos nossos problemas, das nossas questões sociais, internas, mentais, como país, como sociedade, né? Às vezes através de revelações de coisas doloridas. Acontece. Plutão é igual ter febre. Febre é um processo de limpeza, só que ele é desconfortável. E conexão com a espiritualidade. É uma semana que eu tô gostando. São semanas que eu tô gostando desse ciclo astrológico. Ele tá sendo bem interessante. E tô animado. Tô animado e espero que essa energia permeie muito a semana de vocês. Essa minha última semana não foi uma semana fácil, que houve uma preparação espiritual para uma atividade, uma ritualística religiosa da minha formação sacerdotal que foi muito importante, e esses processos de preparação são muito tensos, então eu não vivi essa maravilha que estava o céu na última semana, e agora essa semana começa comigo muito mais tranquilo, muito mais aliviado, e eu tô podendo viver sentir mais essa energia desse céu, e realmente está muito agradável. Eu espero que essa energia permeie a sua semana, porque esse processo aqui, Júpiter, Urano e Vênus, ele traz muita criatividade. Mercúrio vindo junto traz a criatividade mental, pensamento, criatividade para resolver as questões da vida, né? A questão da casa, a questão de relacionamentos, a questão de projetos pessoais, questão de trabalho e tal. E Trígono com Plutão e sextil com Netuno traz o amparo da espiritualidade. Então, só que você tem que fazer a lição de casa. Se você está conectado com a sua espiritualidade, se você está conectado com o seu anjo da guarda, se você está conectado com seus guias, mestres e mentores, tende a ser muito mais proveitoso esse processo. Então, conecte-se com os seus, para você viver essa extroversão e a introversão ao mesmo tempo em equilíbrio, certo? Vou encerrar esse vídeo por aqui, amanhã a gente joga cartas. Uma ótima semana para vocês, um grande abraço. Tchau, tchau.